Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre a tendência de conciliação na Justiça do Trabalho, né? O que a gente quer dizer com isso? Que justamente a Justiça do Trabalho tem ferramentas para impulsionar a conciliação, impulsionar um acordo. E é interessante que você que possui um processo trabalhista ou que talvez vá ter no futuro, entenda como é que funciona isso. Então vamos para o vídeo para conversar mais sobre esse assunto. Então, para a gente entender primeiro o que é a conciliação na Justiça do Trabalho, né? A conciliação justamente tem o objetivo de resolver os processos de uma maneira mais ágil. E aí eu já trouxe talvez o primeiro benefício justamente da conciliação. Ela busca resolver então os processos de maneira mais ágil. O que isso quer dizer? Que a pessoa vai economizar muito tempo para ter uma resposta final no seu caso. A gente sabe que os processos trabalhistas demoram um certo tempo, né, alguns anos, até de fato finalizar, né, porque eles passam por várias fases. Tem fase de recurso, tem fases de audiência, fases de cálculo, depois também fases de cobrança. Então todas essas fases, elas demandam um certo tempo e por vezes anos. E aí o que acontece, né? Quando celebra essa conciliação em um processo trabalhista, essa conciliação encurta muito o tempo de duração do processo, porque justamente nesse momento em que se chega numa conciliação, em que se chega num acordo, as partes já definem datas. Olha, o pagamento, né, vai acontecer na data X, na data Y e não vai passar dali. Então o processo ele vai finalizar muito antes, né? Há inclusive uma previsibilidade de quando ele vai se encerrar, uma data já exata para ele finalizar. Isso é uma outra coisa também que é vantajosa, essa previsibilidade, né? A gente não tem, de certa forma, uma previsão exata de quando que um processo trabalhista que segue todas as suas etapas vai finalizar, porque é uma série de variáveis que impactam nesse tempo, né? A gente sabe que se, por exemplo, for feito um recurso para Brasília, né, que nós chamamos de recurso de revista, o tempo de duração do processo aumenta significativamente. Agora, se não há necessidade desse recurso no processo, ele certamente vai se encerrar um pouco mais cedo, justamente porque não teve todo esse período de julgamento em Brasília. Então, uma das vantagens da conciliação é justamente, né, a agilidade, a redução do tempo de duração do processo. E a outra é a previsibilidade, né? A gente sabe quando esse processo vai se encerrar, ele tem uma data para se encerrar, ele tem um valor já definido para se receber, então é tudo muito mais previsível do que o fluxo que um processo normal sem conciliação realmente possui. Um outro benefício da conciliação, sem dúvida, é a composição amigável que acontece, né? Então, as partes, geralmente, quando fazem um processo, elas começam esse processo com os ânimos acalorados, né? Cada uma das partes acha que há injustiça para o seu lado. E quando a gente chega em uma conciliação, esse sentimento acaba se diluindo, ele acaba reduzindo, justamente porque foi feita uma negociação, ambas as partes defenderam os seus lados e se chegou num consenso, se chegou no meio termo, se chegou, digamos assim, num termo de paz, né? Então, ambas as partes, quando celebram aquele acordo, quando fazem a conciliação, ficam satisfeitas com o resultado do processo. E não é sempre que isso acontece quando o processo ele chega realmente no resultado final, seguindo as demais etapas, né? Muito provavelmente, quando o processo chegar ao final, uma das partes vai ficar insatisfeita com o seu resultado. Mas na conciliação isso é diferente. Geralmente, ambas as partes ficam satisfeitas com aquele resultado. Então, é mais uma das vantagens da conciliação. Agora, por que a gente disse no vídeo que há uma tendência de conciliação na Justiça do Trabalho? Justamente porque são diversas as maneiras que eles encontram para incentivar que essa conciliação aconteça, né? Então, sempre quando há um momento de audiência, o juiz ele pergunta para as partes, né, se há a possibilidade de conciliação, a possibilidade de acordo. E essa é justamente uma das alternativas, né, que a justiça possui para tentar fazer com que aumente o número de acordos, para que essa tendência de conciliação cada vez cresça mais.
Uma outra também alternativa que a Justiça possui são as semanas de conciliação, os programas de conciliação que eles acabam lançando aí ao longo de um ano. Então a gente vê que há semanas que os magistrados, os juízes, todo o fórum, ele se volta para essas iniciativas de conciliação. Então, diversas conciliações, audiências de conciliação, né, são marcadas, são feitos mutirões, inclusive, de audiências para tentar se chegar no maior número de conciliação possível e resolver o maior número de processos possíveis. Então, isso é mais uma das outras alternativas que a Justiça utiliza para se fazer valer aí, para tentar chegar numa solução amigável para os processos que tramitam na Justiça do Trabalho. Diante de tantas vantagens que a gente viu aqui no vídeo, agora muitas vezes a gente pensa, né? Poxa, então se é tão bom, por que não faz acordo em todos os processos, né? Por que todos os processos não se resolvem através de um acordo? Pessoal, apesar de realmente a conciliação ser boa, nem sempre é fácil chegar nela, né? A gente sabe que depende de muita negociação e muitas vezes o que uma parte acha justo para o seu caso, a outra não acha. E acontece sim, de muitas vezes essas audiências de conciliação envolverem muita negociação e infelizmente não terem um resultado positivo. Então, nesses casos em que não há uma composição na audiência, o processo vai seguir as próximas etapas normalmente. Aqui no nosso escritório, na nossa opinião, de fato as audiências de conciliação e a conciliação em si é muito vantajosa, né? É uma maneira ágil de resolver o processo, é uma maneira amigável de se resolver o processo, em que geralmente todos saem satisfeitos. Então, sempre que possível, é interessante conversar com o advogado que está representando você, que está representando o seu caso na justiça, para conversar sobre a possibilidade de acordo, o que ele acha que seria uma proposta interessante, se a empresa tem propostas a oferecer, para se iniciar uma negociação e, se for o caso, fechar um acordo, né, celebrar uma conciliação no seu processo. Claro, existem casos em que isso não é possível, né? Vai se tentar muitas vezes, mas não vai se alcançar a conciliação e também tá tudo bem, né? O importante realmente é haver uma conversa, é haver uma negociação, uma tentativa, até para se ter conhecimento, né, da situação do processo, dos limites de cada parte. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho do vídeo, né? Justamente a gente vê em muitos momentos de processo audiências de conciliação sendo marcadas e os clientes perguntam: ué, mas por que agora foi marcada uma audiência de conciliação? Meu processo já está em fases mais avançadas, meu processo acabou de ter uma outra audiência de conciliação. E é justamente porque a justiça tem essa tendência conciliatória e muitas vezes marca essas audiências para tentar pactuar um acordo, para tentar chegar numa conciliação naquele processo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com dúvidas, comentem aqui embaixo que a gente está sempre à disposição. Se precisar também fazer contato conosco, existe um link aqui embaixo do vídeo que vocês conseguem fazer o contato. E se vocês gostaram, então, curtam, compartilhem com seus colegas, se inscrevam aqui no nosso canal e ativem as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima!